episódio do IBDA Podcast, em que nós temos a honra de receber Dr. Ricardo César Ferreira Duarte Júnior. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. É um prazer enorme estar aqui com você. Fico muito feliz pelo convite e muito honrado também. Prazer o pessoal de casa também. O IBDA é parte da vida de quem trabalha com direito administrativo nos seus mais diversos temas de uma forma quase que inevitável. Como é que é a sua história com o Instituto e com o Congresso que anualmente reúne quem se destina a estudar essa matéria? Então, a minha história começa com o IDASF, que é o Instituto de Direito Administrativo Seabra Fagundes, que é o Instituto Potiguar, né, no Rio Grande do Norte, que a gente instituiu. E quando a gente instituiu o IDASF em 2015, assim que teve a instituição, a gente já foi convocado para realizar no ano subsequente o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em Natal. Então a gente já criou o IDASF organizando esse evento em Natal no ano subsequente. Foi um ótimo evento, mas que eu percebo de lá para cá só fez crescer cada vez mais e se tornou mais importante para a sociedade. Até mesmo porque eu vejo que muito dos valores e anseios que a gente teve ao criar o IDASF, a gente também encontra no IBDA, sendo esse polo nacional daquilo que a gente pensou para o nosso Estado, que é divulgar, discutir, tornar o direito administrativo não apenas para os professores e para os intelectuais, mas sim levando a sociedade, levando a administração pública, fazendo com que isso seja algo plural e seja difundido na sociedade. A gente tem na estruturação da sociedade brasileira relevância óbvia do que está previsto na Constituição, inclusive em relação aos princípios da ordem econômica. Quais são os princípios de ordem econômica que a gente percebe que no Brasil carecem de efetividade na nossa realidade? A Constituição ela prevê tanto a liberdade de iniciativa quanto a função social. Como é que a gente equilibra isso? Então, eu tenho a minha forma de ver a questão da ordem econômica. Nós temos uma Constituição que estabeleceu a ordem econômica que a gente tem que aqui, de certa forma, para estabelecer como pressuposto que vai ditar os valores da atividade econômica de um país, e a ordem econômica ela vai prever limites para que os nossos políticos escolhidos pelo povo possam transitar tanto para gestões mais à direita como para gestões mais à esquerda, que não podem ultrapassar certos limites que estão estabelecidos na nossa ordem constitucional. De toda forma, analisando a ordem econômica não apenas do aspecto positivo da Constituição, mas do aspecto valorativo na sociedade, particularmente eu tenho um entendimento de que a nossa sociedade ainda é muito reticente, ainda ela tem muitas objeções à iniciativa privada. A iniciativa privada enquanto, não vou dizer provedora, mas como algo da sociedade que passa a ser fundamental para a concretização dos direitos sociais. A gente observa isso muito até em sala de aula, quando nossos alunos eles acham que a concretização dos direitos sociais só pode se dar pelo Estado através de um Estado intervencionista. Mas não, o Estado ele tem que ser um Estado social, um Estado que vai buscar concretizar direitos sociais e os direitos fundamentais como um todo, mas que isso pode ser alcançado tanto através de uma atuação direta, quanto uma atuação indireta, mas também através, muitas vezes, de atores privados que vão fazer com que a sociedade se desenvolva. É muito simples, eu até gosto de discutir isso em sala de aula, perguntando, vocês acham que os direitos sociais, saúde, educação, segurança, lazer e tudo mais, é melhor atendido no Brasil ou na Alemanha? Normalmente o pessoal escolhe a Alemanha. Mas se a gente analisa a Constituição alemã, não tem nenhuma previsão de direitos sociais na Constituição, só tem previsão de buscar alcançar um estado de justiça social. Não quer dizer que não seja papel do Estado buscar a concretização e a finalidade dos direitos sociais, mas isso pode ser alcançado também tirando restrições e burocracias para que a sociedade, através das atividades econômicas da parte empresarial, contribua para que a sociedade concretize os direitos sociais, direito do trabalho, saúde, educação e tudo mais. Até porque a gente não pode deixar de observar que a origem dos direitos sociais ela vem lá da Rússia, numa perspectiva de que uma parte que foi mais abastada da sociedade vai contribuir para a população que não teve tanta sorte, digamos assim. Então, quanto mais a gente possibilitar o crescimento individual da sociedade,
menos o Estado vai precisar intervir para garantir esse mínimo existencial que passa a ser fundamental para a sociedade. No seu raciocínio, fica muito claro que você está falando de uma ordem econômica constitucional que é compreendida como também um instrumento de justiça social. Sim. Tenta objetivar um pouco isso para que quem não tem a formação jurídica consiga vislumbrar essa ideia. Uma forma que eu gosto muito de dar isso como exemplo. A gente sempre analisa o salário mínimo como aquele valor 1.512, salvo me engano. Mas eu digo, o salário mínimo não pode ser aquele valor que sai, que entra na conta do empregador, mas sim o que sai da conta não que entra na conta do trabalhador, mas o que sai da conta do empregador. Porque se a gente observa, no final, o empregador ele paga quase 2 vezes para ter um funcionário. E isso decorre por uma série de questões que são cobradas pelo Estado e esse dinheiro vai para o próprio Estado. Isso é só apenas um exemplo para demonstrar a série de restrições e de custos que o empresário precisa pagar. Então, se você analisa pequenas e médias empresas de 5, 10, 15, 20 funcionários, se você torna aquela atividade empresarial mais barata, você possibilita o crescimento desses empresários, que vai possibilitar novos empregos, você vai possibilitar que ele pague melhor a esses trabalhadores, você vai possibilitar que entre mais concorrentes naquele setor, e isso faz com que você tenha um ambiente cada vez mais saudável. A concorrência no setor empresarial, a gente sempre tem que se ater que a concorrência real, ela sempre costuma alcançar 2 benefícios: o melhor produto ou serviço por um preço mais barato. Então, o que eu penso muito, é uma questão realmente pessoal ao fazer essa análise, é que o Brasil nós temos muitas restrições, burocracias que acabam elevando o nível, elevando as barreiras de entrada para novos atores na atividade privada, bem como dificultam a permanência daqueles que lá estão. O que ocorre, a quantidade de falências de empresas que ocorreram nos últimos anos foi maior. Então, isso traz todo um prejuízo para a sociedade. A gente vive em uma sociedade em que a gente tem desafios na compreensão de aspectos básicos, desde os previstos na Constituição, até novos marcos legais. Uma mudança que aconteceu significativa no direito brasileiro foi pela Lei 14.230, na Lei de Improbidade Administrativa. E é curioso, porque essa lei, entre as pessoas que a gente já teve a oportunidade de ouvir aqui no podcast, ela atrai 2 sentimentos. Eu falo que a bipolaridade hoje tão comum, ela está presente em relação à nova conformação da Lei de Improbidade Administrativa. Ou ama, e isso era absolutamente essencial, e havia muitos excessos, e os abusos eram intoleráveis, e a gente precisava pôr um freio no controle, ou odeia. Nós estamos comprometendo um mecanismo eficiente e essencial de combate à corrupção num país que tem corrupção sistêmica. Tem como achar um caminho do meio? O que você acha a respeito da mudança que a gente fez? Fala do histórico, fala da sua experiência, fala do que você está estudando sobre isso. Perfeito. É algo que eu acho que a gente tem que esquecer essa polarização, que às vezes tem a polarização até na área do direito administrativo, da improbidade, e tentar fazer uma análise técnica. Primeiro ponto que eu costumo dizer, e a gente tem que demonstrar que o rei está nu, é que a Lei 8429, a Lei de Improbidade, como ela foi criada, foi muito mal elaborada. Então, a gente precisa entender que a Lei de Improbidade ela foi muito mal elaborada. Não podemos deixar de observar. Eu sempre utilizo a parábola do rei estar nu para que a gente seja sincero em colocar. E algo muito prejudicial é que, quando a gente falava isso, a gente já é taxado de querer ser a favor da corrupção, o que não é. A gente tem que fazer uma análise técnica. A título de exemplo, para a gente discutir isso, o artigo 11 da Lei de Improbidade, antes da alteração da 14.230, tipificava como improbidade a violação de princípios da administração pública, deixando para o aplicador do direito a definição de qual era a atividade legal. Desde Beccaria, se a gente voltar à Beccaria, ele já deixava expresso, já ensinava que um regime sancionatório não pode ser deixado para o aplicador do direito definir qual é a sanção, até porque a segurança jurídica é enorme. Eu sempre chamo a atenção
de que em 2019, salvo me engano, quando se estava discutindo a lei de abuso de autoridade, Sérgio Moro, salvo me engano, foi ao Congresso Nacional para discutir, dizendo que a lei de abuso de autoridade ia prejudicar o combate à corrupção porque os tipos da lei de abuso de autoridade eram muito abertos. E aí, por outro lado, agora que no artigo 11 busca-se fechar o tipo aberto do artigo 11 da lei da improbidade, argumenta-se que aquilo está trazendo um prejuízo no combate à corrupção. Ora, claramente a gente percebe que tem dois argumentos contraditórios vindo, com data máxima vinda com todo respeito, mas de integrantes da mesma instituição, que é o Ministério Público. Então, a gente não pode demonizar a nova lei. Acredito que ela trouxe vários avanços e deixou a lei mais técnica, buscando separar o joio do trigo, mas também ela tem várias falhas, ela tem questões e pontos de melhoria, como a questão da prescrição. O principal que eu acho que a gente tem que observar é que, desde a exposição dos motivos da lei de improbidade administrativa, lá em 92, o ministro da Justiça à época, o ministro Jarbas Passarinho, ele já deixava claro que o objetivo da lei de abuso de autoridade era buscar combater a corrupção e dilapidação da administração pública. O STJ, na sua jurisprudência histórica, argumentava que a improbidade tinha por objetivo punir o gestor picareta e não o gestor inábil. Contudo, quando o processo chegava ao STJ, ele dizia não, é suficiente o dolo genérico para a configuração da improbidade. Ora, se a gente for analisar a razão e a teleologia pela qual a lei existe, que é buscar combater a corrupção, ela é incongruente com a exigência do dolo genérico e com a modalidade de culpa que era prevista no artigo 10. Como é que alguém vai praticar um ato de corrupção de forma culposa? Não vejo como. Né? Então, o que eu vejo é que a nova lei tentou buscar tecnicizar a lei de forma mais científica, digamos assim, pela base do direito sancionatório. Contudo, tem algumas falhas, e essas falhas, obviamente, naturalmente, a própria jurisprudência ela tem como ir fazendo esses ajustes. Tem um dos pontos que é muito polêmico em relação à improbidade, que é a sanção política, a sanção dos direitos políticos em casos de improbidade administrativa. Isso ainda é muito polêmico. Muito. Como que a gente concilia proteção à improbidade com proteção das garantias constitucionais? Deixa eu só fazer até uma observação antes da suspensão dos direitos políticos. Sim. E é um tema pouco tratado ainda, e que eu ainda acredito que isso vai chegar ao STF daqui a pouco. Se a gente vai analisar o Pacto de São José da Costa Rica, o artigo 23, inciso 1º do Pacto de São José da Costa Rica, ele veda a suspensão dos direitos políticos por qualquer outra esfera que não seja penal. Então, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, você só pode ter seus direitos políticos suspensos se você for condenado na esfera penal transitada em julgado. Essa matéria já chegou diversas vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive no caso Leopoldo Lopes e Venezuela, e a Venezuela, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos reafirmou que esfera civil e administrativa não pode suspender os direitos políticos, apenas a esfera penal. E o que é mais interessante quando a gente observa isso? Se a gente vai analisar a súmula vinculante 25, que é a súmula que, de certa forma, suspendeu a eficácia do dispositivo constitucional que previa a prisão do depositário infiel, o relator do processo que se tornou a súmula vinculante 25 foi Gilmar Mendes. Gilmar Mendes entendia que o Pacto de São José da Costa Rica teria paralisado a eficácia da legislação que disciplinava o artigo da Constituição sobre a prisão do depositário infiel. Então você tinha a Constituição, abaixo da Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica, que vedava a prisão que previa a prisão civil apenas da questão alimentícia, e embaixo você tinha a regulamentação da Constituição sobre a prisão do depositário fiel. Para Gilmar Mendes, o Pacto de São José da Costa Rica paralisava a eficácia da norma constitucional, não podendo que a norma fosse aplicada. Se você aplica esse mesmo raciocínio na improbidade, você vai ter a Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 4º, prevendo a suspensão dos direitos políticos na forma da lei. Você tem o mesmo pacto, que é o Pacto de São José da Costa Rica, vedando a suspensão dos direitos políticos
pela esfera civil, e a improbidade tem natureza civil e política, conforme o próprio STF, e você vai ter a lei de improbidade administrativa. Então, se você adota o mesmo raciocínio do STF, a suspensão dos direitos políticos não poderia mais ser aplicada. E apenas para trazer uma linha de curiosidade a mais nesse argumento, foi o delegado brasileiro que sugeriu a inserção desse artigo no Pacto de São José da Costa Rica. Nós vivemos uma realidade em que a compreensão da multiplicidade de normas em institutos nos exige uma disponibilidade para estudar. Eu falo que são esferas diversas, e aí Constituição, tratados, normas, em pessoas jurídicas de direito público interno diferentes, União, estados, municípios e institutos muito diferentes. Existem institutos que estão vinculados ao controle, existem institutos que são vinculados a viabilizar o exercício das competências públicas que têm, por fim, atender às demandas do cidadão, como é o caso, por exemplo, das desapropriações. As desapropriações que são motivadas por grandes eventos, por obras públicas. Essas desapropriações requerem que você concilie a justa indenização, porque o titular do bem vai estar perdendo, e, ao mesmo tempo, está ali em situação de tensão o direito à moradia e o direito à cidade. Como é que a gente trabalha com isso? Com essa multiplicidade de interesses em tensão e normativa do nosso ordenamento? Perfeito. No meu entendimento, eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso, que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela é o ponto principal e deve ser observada. Até mesmo porque nós temos gestores escolhidos pelo povo para fazer a gestão pública e, através de decisões com competência legal, eles decidem fazer obras públicas e etc. E deve ser observada essas obras, e o instituto previsto no ordenamento jurídico para que possa operacionalizar essas obras é a desapropriação. Por outro lado, eu entendo que o valor justo das indenizações não pode ser apenas observado sobre o aspecto financeiro. Uhum. Por quê? A Constituição, no artigo 5º, inciso 24, ele fala que as desapropriações têm que ter uma indenização prévia, justa e em dinheiro. O critério de justiça não pode ser analisado apenas sobre qual é o valor imobiliário do imóvel. Não podemos esquecer que muitas vezes nesse tipo de moradias, nós temos pessoas que moram há 30, 40, 50, 60 anos, que aquilo são dos pais, dos avós, e que você já tem toda uma relação de amizade e de vizinhança naquele local. É a mulher que ficou com o filho doente, deixa com a vizinha para poder trabalhar. São situações como essas que você não consegue reproduzir em pouco tempo, em canto nenhum, porque isso demanda tempo, isso demanda afeição, isso demanda confiança. Então, quando nós falamos de desapropriação, principalmente nesse tipo de situação, eu defendo que o valor a ser indenizado para as famílias tem que ser... Tranquilo. Tudo bem. Vamos lá. O valor indenizado... Eu defendo que o valor a ser indenizado pela família tem que ser um valor além do que o financeiro. Tem que ser levado também à esfera moral, a ser discutida, óbvio, dentro de um processo judicial, do tempo que as famílias lá habitam e das relações de vizinhanças que já foram estabelecidas. Nessa multiplicidade de temas, a gente percebe que o seu conhecimento ele sai desde a lei de liberdade econômica, passa pela lei de improbidade, chega a dedicar-se ao estudo de figuras que nem todo mundo tem certa afeição com a desapropriação. E essa maturidade, eu acho que é muito importante que a gente partilhe num espaço como o do IBDA. É o objetivo também do projeto de responsabilidade social do Pé na Estrada. E aí me vem a pergunta, se for para o senhor partilhar algo essencial no direito administrativo e que possa ser aproveitado, seja pelo gestor, pelo controlador, pelo administrador, pelo aluno, o que o senhor diria em poucas frases? Qual que é o seu legado? O meu legado... Agora a senhora me pegou. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu busco... O meu legado que eu gostaria de deixar no direito administrativo, a discussão da esfera... O que o senhor quer partilhar com as pessoas?
a discussão da esfera sancionatória com responsabilidade. Eu acho que a nossa sociedade, principalmente os órgãos de controle, ele tem uma visão muito negativa de quem faz parte da administração pública. É quase como um pré-conceito de que quem faz parte da administração pública com quem ela se relaciona tem sanções injustas e afetem inclusive a própria democracia. Eu estava até recentemente pensando em escrever um artigo que fazendo até uma correlação com o do Orc, salvo me engano, precisamos levar os direitos políticos a sério. Precisamos levar a democracia a sério. Isso passa pelas esferas de controle, pela lei de improbidade, pela lei da ficha limpa, pelo controle dos tribunais de contas, para que a gente possa ser mais responsável e também evitar sancionamentos injustos e, de certa forma, evitar de prejudicar as escolhas da população. A gente percebe que uma visão múltipla sobre um mesmo tema é algo absolutamente essencial. O olhar do Dr. Ricardo César para o tema do sancionamento e da própria estruturação da administração é uma coleta, é uma absorção que, sem dúvida, o IBDA Podcast precisa, como o IBDA permite. Doutor Ricardo, muito obrigada por sua partilha. Doutora Raquel, foi um prazer enorme, adorei estar aqui com a senhora. Como eu falei, desde o ano passado eu escutei a sua palestra e fiquei encantado. E hoje estar aqui do seu lado é um prazer enorme. Muito obrigado. Eu que agradeço e vocês escutem o próximo episódio do IBDA Podcast. Aqui a gente partilha conhecimento, reflete sobre o direito administrativo e ajuda cada um a seguir o seu próximo caminho. Muito obrigada.